Oi meninas, tudo jóia? Bom ver falar com vocês agora, falar com vocês desse jeito aqui. Quero pedir desculpas pela demora para gravar esse vídeo. Esse é só o primeiro vídeo, toda semana eu vou tentar colocar vou tentar me policiar para isso. Tô muito atarefada, tô estudando muito, lendo muita coisa e ainda resolvendo algumas questões relacionadas com a Ana. Então me desculpa pela falha, eu já prometi 1000 vezes que eu ia fazer esses vídeos. Muitas pessoas já me cobraram e eu acabei não conseguindo fazer. Mas vamos começar. O que importa é a gente começar, né? Eu queria pedir para vocês para não passarem esses vídeos para os outros grupos, porque eu tô tentando fazer uns vídeos melhores pelo ofício materno para poder postar. Então esse aqui é especialmente para vocês aqui do Mamãe é Preciso, tá? A primeira coisa que eu queria falar com vocês a respeito da questão do sono é que existem vários livros bacanas sobre o assunto. Quando eu falo livros bacanas e livros que não são bacanas, são livros bacanas e não bacanas de acordo com a minha visão e percepção sobre maternidade, tá? Por que isso? Porque eu sempre me baseio na minha experiência clínica, na minha experiência como mãe, mas principalmente no que tem evidência científica. Como eu tenho uma formação superior numa área de ciência, que é a fonoaudiologia, e eu creio muito nela, e consigo colocar muita coisa em prática nisso, eu tenho um compromisso de passar informações que têm embasamento e comprovação científica, tá? Não significa que todas as informações são certas, que a gente tá cansado de ver um monte de coisa na área da ciência, né, provado pela ciência, mas que na vida prática da gente não funciona. Então, eu quero que vocês sempre considerem, em primeiro lugar, a percepção de vocês. Eu falo isso com todas vocês, sempre falo, né, nas consultorias. Confiem em vocês, acreditem em vocês, acreditem primeiro na percepção de vocês com relação ao bebê, o que vocês acham que ele está sentindo. Mas as informações que eu vou passar são algumas coisas que eu fui filtrando e percebendo com o tempo. Eu leio muito livro a respeito de sono. Se Deus quiser, até ano que vem eu tô fazendo curso de consultoria de sono, mas bom que vocês já vão pegando alguma coisa e me ajudando até nesse preparo para esse curso. Quem sabe não dá certo trabalhar com isso também, né? Amamentação e sono. Vamos ver se vai dar certo. Vamos começar a falar então um pouquinho a respeito da questão do sono, tá? O sono dos bebês, primeira coisa muito importante, a gente tem que lembrar que um bebê não é um adulto em miniatura, né? Um bebê vai ter características próprias, ele tem uma forma de funcionamento, de fisiologia muito próprios, então a gente precisa entender e respeitar isso. E lembrar que a criança é um ser humano, mas é um ser humano diferente do adulto. Então isso é muito importante a gente considerar para a gente entender sobre todo o processo que eu vou falar aqui com vocês. Vou começar hoje um videozinho mais curto e nas próximas semanas eu vou fazendo pequenos vídeos, senão vai ficando muito pesado para vocês, tá? Muito puxado, fica cansativo de assistir, muito longo para baixar, tá? Um dos livros que eu vou citar algumas coisas é esse livro aqui, ó. Soluções para a Noite Sem Choro, da Elizabeth Bentley. Eu gosto muito desse livro. A gente ela tem ele para criança de 1 a 6 anos e tem para criança de 0 a 1 ano, se não me engano, de 6 meses a 1 ano, não lembro. É um livro bem bacana, quem quiser ter esse livro, comprar, eu acho que vale muito a pena, porque a gente está sempre lendo, relendo, e se for o caso, passa para outra pessoa depois, entendeu? Eu acho que o livro é um mega investimento que nunca fica obsoleto, né? A gente sempre nunca fica obsoleto, pelo menos com relação a essa área relacionada com cuidado da criança, cuidado do bebê, né? A não ser que seja com relação à parte de alimentação e tudo, tem muita coisa que muda, né? Mas eu acho que é bem bacana, assim, eu gosto bastante, né? A primeira coisa que a gente vai falar sobre isso é que o nosso sono, né? Ele segue um ciclo. Então, nós temos vários ciclos de sono durante a noite. O ciclo de sono do adulto é de 90 minutos, mais ou menos. Então, dentro desses 90 minutos, a gente passa por todos os estágios do sono. Sono leve, sono profundo e sono REM. O sono leve é aquele sono que a gente é facilmente acordado. Aquele sono que você pega quando você acaba de cochilar, que você ainda não sabe se você está dormindo, às vezes você está até um pouco consciente, depois você fica inconsciente, ainda está no sono leve, e logo depois a gente já entra no sono profundo, né? Esse sono profundo é considerado o sono restaurador, é o sono que vai promover o desenvolvimento físico, né? Vai descansar o seu corpo, e depois desse sono restaurador, desse sono profundo, a gente entra no estado de sono REM.
REM significa rápido, movimentos rápidos dos olhos, tá? Rapid Eye Movement, se não me engano. Então essa sigla significa que nesse momento os nossos olhos estão se movendo, né? Assim, rapidamente para os lados. É o estado que a gente sonha. Então eles acreditam que esse estágio tem muito a ver com o nosso desenvolvimento cognitivo, com a fixação de memórias e com o desenvolvimento intelectual. Então é uma parte do sono também muito importante. Depois desse sono REM, a gente volta a entrar no estágio de sono leve novamente. Então a gente passa por esse ciclo várias vezes durante a noite. O adulto passa por esse ciclo a cada 90 minutos. Então a cada 90 minutos você entra de novo no sono leve. Terminou os 90 minutos com sono REM, entra na sonolência, entra de novo no sono leve. Então você vai passando por essas fases. Cada vez que termina um ciclo de 90 minutos, nós temos um pequeno despertar. Esse despertar pode ser uma mexida na cama, pode ser virar, pode ser de repente você ficar consciente, levantar e ir no banheiro, né? São momentos que a gente pode acordar conscientemente ou não, mas a gente acorda, desperta, né? É considerado um despertar. E aí a gente volta de novo para o ciclo. Para o adulto, esse despertar é uma coisa relativamente fácil. O dormir, né? Quando você desperta é uma coisa relativamente fácil. A gente já sabe como que a gente tem que dormir, a gente tem que ficar quietinho, ou a gente tem que abraçar um edredom, ou a gente vai virar para uma posição que a gente gosta, porque nós já temos uma consciência maior com relação ao nosso sono do que um bebê, né? Então nós já sabemos dormir. Mesmo assim, às vezes a gente ainda tem dificuldade, né? A gente vai comer alguma coisa na geladeira, ou a gente vai assistir um filme, a gente vai no banheiro, sei lá, para poder ajudar a pegar no sono de novo, né? Para os bebês, esse ciclo de sono é de cerca de 45 a 50 minutos. Então, você imagina, se uma pessoa que tem um ciclo de 90 minutos já acorda em torno de 5 vezes durante a noite e ela sabe dormir novamente, um bebê com um ciclo de sono de 45 a 50 minutos acorda muito mais vezes, né? E tem um sono muito mais instável do que a gente, porque ele não consegue dormir sozinho de novo na maior parte das vezes, porque ele ainda não treinou para poder dormir sozinho de novo, né? Então é muito importante que você se lembre disso quando o bebê acordar várias vezes durante a noite. Porque se ele acorda a cada mais ou menos 45, 50 minutos, é porque faz parte da fisiologia dele que isso aconteça, né? Só pra gente não achar que a criança acorda toda hora, que não é normal, e como que um adulto dorme direto e a criança não, né? Então, assim, tem bebês que vão dormir direto sem acordar, ou de repente tendo esses despertares e conseguindo dormir sozinho de novo, sim, vai acontecer isso e isso é muito bacana, né? Quando acontece, porque a gente fica mais descansado. Mas não é assim que funciona para a maioria dos bebês, pelo menos não até 6 meses, 1 ano. Depois de 1 ano as coisas começam a melhorar e muitas vezes às vezes se adequam só depois dos 3 anos de idade. Então, até 3 anos a gente espera ainda, pelo menos 30, 40% das crianças desperte até 1 ou 2 vezes por noite. Isso pode acontecer, tá? Não fiquem desesperados. Eu já fico desesperada quando eu penso nisso. Falo, ai meu Deus, Ana vai acordar ainda durante um bom tempo. Mas, na verdade, depois eu penso em outras questões que eu vou falar com vocês, que esse despertar, de repente, seja uma coisa positiva. Depois eu vou falar com vocês sobre isso. Então, lembrem sempre disso, dessa questão do ciclo de sono, que é muito importante que vocês saibam, para que vocês entendam e respeitem quando isso acontecer, e entendam que a criança não está fazendo aquilo, né, de picardia, não está fazendo porque ela está mimada ou porque você está mal acostumada, nem nada. Tem bebês que vão conseguir se sentir bem e seguros para dormir no berço de novo quando eles acordarem. Tem bebês que vão precisar ser ninados, tem bebês que vão precisar ser amamentados, tem bebês que vão precisar de algum tipo de suporte. Eu sempre falo que assim como a gente precisa ensinar uma criança a comer, ensinar uma criança a mamar, ensinar uma criança, né, a andar, a gente precisa ensinar a criança a dormir. Não é uma coisa que ela nasce sabendo. Então a gente exigir isso de um bebê pequenininho, principalmente com menos de 6 meses, né, é no mínimo uma crueldade, porque ele não está preparado para aquilo ali, né? E às vezes aquilo ali gera uma frustração muito grande na gente como mãe, porque a gente fala assim, poxa, o fulaninho, filho da fulana dorme a noite inteira, não acorda nem para mamar, dorme 12 horas seguidas e o meu filho acorda cada hora e meia, 2 horas, eu não aguento isso, né? E na verdade, se vocês forem parar para pensar, a chance do filho da fulaninha fazer parte do grupo menor é muito maior, né? Na verdade, a chance de isso acontecer com essas crianças, com a maioria das crianças, é muito pequena, crianças que dormem direto. Outra coisa importante que eu ia falar com vocês é a respeito dessa questão do sono direto. Por que o bebê tem um ciclo curto de sono? Poxa, podia ter um ciclo longo, né, bebê? Logo bebê, a gente precisa descansar, a gente fica tão cansado e tal.
Mas isso, na verdade, foi uma forma que a natureza encontrou de não deixar o bebê ser esquecido, entre aspas, digamos assim. O bebê precisa o tempo todo estar lembrando aos cuidadores de que ele está ali, de que ele existe, que ele não pode ser esquecido. É estranho a gente falar isso hoje, né? Mas se a gente for pensar há alguns milhões de anos atrás, na época que a gente morava nas cavernas, que as mulheres tinham 20 filhos e começavam a ter filhos com 12, 13 anos, né? Realmente não era a mulher que criava a criança, era o grupo que criava, né? Então a criança dependia de todo mundo e ao mesmo tempo ela não tinha uma pessoa específica para cuidar dela. Então ela precisava o tempo todo lembrar que ela estava ali, que era mais uma criança que estava ali, que precisava lembrar de ser cuidada. Outra coisa, um bebezinho nessa idade, ele ainda não tem, nessa idade que eu digo assim, menos de 3, 4 meses, ele ainda não tem capacidade de controlar a sua própria temperatura e algumas vezes tem dificuldade de controlar a questão respiratória. Por isso que eu falo tanto com vocês, para manter o bebê em contato com a gente, em contato corporal, porque isso ajuda eles a regularem a respiração e regularem a temperatura corporal. A regulagem da temperatura corporal, da temperatura corporal é muito importante para o bebê, porque a chance de um bebê que tem hipertermia, né, por causa de excesso de roupa, ou hipotermia por causa de frio, dessa criança passar mal, precisar ser hospitalizada, existe. Então a gente tem que tomar cuidado e a gente sabe que o bebê em contato corporal com a gente, ele não vai estar com frio nem com calor. Ele vai estar sempre na melhor temperatura. E a pulsação cardíaca, o batimento cardíaco e a frequência respiratória também vão sempre estar bons, porque estudos mostram que os bebês se adequam à pulsação da mãe, né, ao batimento cardíaco materno e também à respiração, o ciclo respiratório. Então é muito importante esse contato corporal, por isso que às vezes o bebê depende disso também para poder dormir, né? Então assim, como o bebê não consegue controlar todas essas questões, ele não consegue mudar de posição sozinho, né? Ele não consegue, às vezes ele pode acordar a cada 45, 50 minutos, é uma forma que a evolução, entre aspas, conseguiu, né, de manter o bebê em mais segurança. Você imagina um bebê que não consegue sinalizar nada para você, né, que não sabe falar ainda e que muitas vezes tem um choro ignorado, né, dorme 9, 10, 12 horas seguidas, isso é muito arriscado para a vida do bebê. Se ele tiver com hipertermia, com hipotermia, se ele tiver com muito frio, com calor, se ele estiver passando por alguma situação difícil, tiver engasgado ou engasgando alguma coisa, a chance dele morrer, por exemplo, ter morte súbita, alguma coisa, é muito maior se ele dormir muito tempo sem avisar nada. E aí que entra o risco das medicações para dormir, que ainda tem mães que usam, ou de uso de algumas fórmulas mais pesadas para que a criança durma a noite inteira. Então hoje eu vejo algumas mães que abrem mão, por exemplo, do peito, porque realmente é muito cansativo, realmente é muito trabalhoso, principalmente a gente que está no mercado de trabalho, tem que ficar de noite amamentando, né, e no outro dia tem que trabalhar. Mas o leite materno ele foi feito justamente para não ficar parado, né, no sistema digestivo do bebê e para não manter o bebê saciado por muito tempo. Isso é proposital, não é porque o leite materno é fraco, é porque é proposital. Então, quando a gente oferece a fórmula sem necessidade, oferece a fórmula por algum motivo, né, que não é inicialmente necessário, isso pode fazer com que o bebê durma mais tempo porque ele fica com a digestão mais pesada e aquilo ali pode atrapalhar ele a dar algumas respostas, né, a responder, a chorar, por exemplo, ou acordar quando ele estiver precisando de alguma coisa, porque ele vai estar dormindo, porque a digestão vai estar muito pesada, né, e isso altera o metabolismo dele e altera até a forma como ele dorme. Então, assim, eu sempre falo que fórmula realmente é o último caso, porque pode ajudar, entre aspas, nessa questão do sono, tornando o sono aparentemente mais pesado, mas ao mesmo tempo é um sono com a qualidade menor. Não é sempre, mas isso é o que alguns estudos mostram. Se vocês tiverem interesse e quiserem esses estudos, eu posso encontrar para vocês e passar, tá? Eu fui lendo eles ao longo do tempo, alguns eu não salvei. Então, a princípio, a gente vai falar só sobre isso. Eu prometo que eu não vou fazer vídeos mais tão longos, vai ser de 5 minutos, no máximo 7, mas foi só para falar um pouco sobre como que eu vou fazer para tentar ajudar vocês e me ajudar também, porque aqui esse grupo, como eu falei com vocês, é pra gente trocar informação. Como eu leio muito a respeito disso, estudo pra caramba sobre isso, tem algumas coisas que talvez eu esteja mais em contato. Mas como eu falei, não significa que isso é verdade absoluta, então eu gosto muito de escutar vocês e de saber como que tá sendo pra vocês. Eu estou experimentando algumas coisas com a Ana e eu vou falando com vocês o que tá funcionando pra mim ou não.
E eu quero que vocês façam a mesma coisa. E se vocês estiverem lendo, estudando coisas também a respeito, mandem no grupo, mandem pra mim, que a gente vai conversando sobre isso. Eu acho que o mais bacana que esse grupo trouxe foi essa troca de informações e de experiências, né? Isso pra mim foi o mais bacana até agora, tá bom? No próximo vídeo, se Deus quiser eu faço outro semana que vem, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito desses estágios do sono e de outras questões também relacionadas com esses estágios do sono. E a gente vai conversar melhor a respeito disso, tá? Mas lembrem, o ciclo do sono dos bebês é curto, pelo menos até perto de um ano e pouco de idade, o sono deles tem um ciclo curto. Eles despertam mesmo várias vezes e eles precisam de ajuda, eles precisam de vocês, eles precisam de alguma coisa para voltar a dormir, tá? Uma musiquinha, ou ser ninado, aquelas coisas que eu falei, tá bom? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado do vídeo, me desculpa pelo tamanho, e vamos continuar conversando por aqui e vendo de que forma a gente pode se ajudar, tá bom? Beijo, meninas, tô doida pra gente fazer outro encontro, já tô morrendo de saudade de todo mundo. Fiquem com Deus, viu? Coraçãozinho pra vocês. Tchau, tchau.